Olá, e aí pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao podcast de número 204 do Sessão às 6. Aos que não me conhecem, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro. E depois de bastante espera, finalmente entra em cartaz Coringa Delírio A2 ou Joker Folia Do. O Coringa de 2019, na minha opinião, é o melhor filme que a DC já fez até hoje. Claro que existem outros excelentes, mas Coringa é o meu favorito, por mostrar que, mesmo nos dias de hoje, se for bem pensado, o gênero herói pode sim se reinventar de formas brilhantes que atraem a atenção das pessoas. E não só eu acho isso, o filme arrecadou mais de $1 bilhão e quando anunciaram que Lady Gaga estaria na continuação como Arlequina, todo mundo pensou, nossa, perfeito, né? O que poderia dar errado? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, com spoilers. Temos várias pautas para discutir, tá bom? Será que esse hate todo é realmente necessário? Tem alguém gostando desse filme? Como é que tá indo de bilheteria? E aquele final que deixou uma galera assim, fora de si, né? Vamos passar por tudo isso com calma, relembrando que teremos spoilers, então espero que tenham assistido. E também quero muito saber as impressões de vocês desse filme, então já comentem lá no Instagram, @sessãoas6, no TikTok estamos como @podsessãoas6 e no YouTube, podcast Sessão às 6. Beleza? Lá sempre fica mais fácil trocar uma ideia com vocês. Então, dito isso, bora começar como sempre com a sinopse. Preso no hospital psiquiátrico de Arkham, Coringa acaba conhecendo Lee. Os dois embarcam em uma aventura alucinada e musical pelo submundo de Gotham, enquanto o julgamento público do Coringa se desenrola, impactando toda a cidade e suas próprias mentes conturbadas. Bom, assim como foi no primeiro filme, esse aqui é dirigido mais uma vez por Todd Phillips, também super conhecido por dirigir a trilogia Se Beber Não Case. Agora, como que a mesma pessoa que fez esses filmes também fez Coringa, é uma coisa que só Deus sabe, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E claro, é baseado nos quadrinhos da DC Comics e atualmente o filme já está em cartaz nos cinemas. Bom, como eu falei agora no começo, tenho um carinho pelo filme do Coringa de 2019, até indiquei no podcast sobre produções envolvendo saúde mental, até convidei um psicólogo queridíssimo, vou deixar o link do episódio na descrição para quem quiser conferir depois, mas o que me fez gostar tanto do primeiro foi a capacidade de você adaptar um personagem de história em quadrinhos e o transformar num retrato tão assustador da nossa sociedade hoje, mesmo a história se passando nos anos 80. No final do filme, você entende perfeitamente por que ele é o vilão e como que o descaso à saúde mental, aos doentes, aos pobres, aos menos favorecidos, ajudou nessa transformação. Pra mim, Coringa é um manual de como evitar o aumento de pessoas com distúrbios mentais na nossa sociedade, só pelo jeito como o Arthur foi tratado por tantas pessoas diferentes, né, ao longo da história, inclusive pelo governo. Mas eu lembro que quando o filme saiu, nem todo mundo teve essa impressão, né? Houveram aqueles que acharam que romantiza a violência, etc, etc. Mas ainda assim, permanece meu filme favorito que a DC já fez até hoje. Quando começaram a sair os trailers dessa continuação, fiquei muito animado. Os teasers e trailers de Coringa 2 são sensacionais. Acho que os melhores trailers que saíram esse ano. Umas sequências, umas cenas super coloridas, muito interessantes, que prendem a sua atenção, pelo menos a minha atenção prendeu, né? Não tem nada que eu mudaria. Lady Gaga com um visual maravilhoso, o mesmo diretor retornando. Até poucas semanas atrás, tudo dava a entender que tinha zero chance desse filme dar errado. Mas assim que as primeiras sessões começaram a ser exibidas, mano, eu nunca vi nada parecido. Todo mundo, todas as pessoas, parecia que foi combinado. Todo mundo falando mal. Críticos de cinema que até então eu nunca tinha visto concordando, estavam tendo a mesma opinião. Foi uma loucura, assim. E indo pro cinema, não só tava curioso para saber o que tanto tinha nesse filme, mas tava com bastante dificuldade de ser imparcial. De já não chegar odiando tudo por ter tanta gente falando as mesmas coisas. Então, a minha estratégia foi, juro pra vocês, ir com a melhor das intenções. Nos primeiros 20 minutos, eu tava, mano, eu vou amar esse filme. Não tô nem aí, vai ser ótimo. Parece super interessante, parece diferente, né, do primeiro. Logo pela sequência animada, né, inicial, a gente já percebe isso. Mas quando terminou,
Nossa, ficou tão difícil de defender. Vamos começar pelo principal, né? A história. Delírio A2 é uma construção que traz alguns temas que foram abordados antes. A justiça por parte dos excluídos, o impacto que a figura do Coringa trouxe para essas pessoas. Mas a primeira questão que é legal trazer aqui é que não parece uma continuação, parece uma extensão do primeiro filme. Por exemplo, não sei vocês, mas eu achei que esse filme passa tanto tempo focando nas coisas que o Arthur fez, na história que a gente viu em 2019, que não sobra espaço suficiente para novas histórias, pelo menos novas histórias serem desenvolvidas. Claro que uma continuação precisa lembrar o que rolou antes, isso é óbvio, ainda mais quando o cara matou 6 pessoas diferentes, de jeitos horríveis, uma delas foi a própria mãe, então é justo sim que elementos do primeiro sejam lembrados, mas aqui eles fazem mais do que lembrar, é fazer justiça. A gente passa tanto tempo no tribunal acompanhando o caso do Arthur, por tudo que ele fez, que não sobra tempo para fazer muita coisa além disso. Por isso que saí do cinema com a impressão que tinha acabado de ver o Coringa 1.5 ao invés de Coringa 2, como se aqui fosse um longo epílogo ao invés de uma continuação, de uma nova etapa, de um novo capítulo da sua vida. E isso eu achei que foi um tiro no pé, porque pensa só, se o foco é principalmente isso, e o primeiro saiu em 2019, então quer dizer que a gente esperou 5 anos para ver um desfecho de uma história que meio que já teve um desfecho, sabe? Agora também não posso deixar de falar de um outro tema bem presente, que é esse plot do nada da dupla personalidade. Essa ideia, né, apresentada pela sua advogada, que o Arthur e o Coringa são pessoas diferentes. Que o Coringa não existiu como um fruto da revolução do Arthur como a gente assistiu, mas sim que ele é uma segunda personalidade, né? Resultado de uma infância abusiva e extremamente traumática. A ideia de início eu realmente achei bem intrigante, achei interessante. Não acredito que ele tenha uma dupla personalidade nos quadrinhos, mas estava interessado em ver o que eles iam fazer aqui. Mas o resultado é tão sem graça. Depois de tanta coisa que o personagem passou no primeiro filme, de fazer questão que ele fosse o autor das suas próprias ações, dos seus próprios crimes, você terminar o arco do tribunal com ele dizendo que não existe o Coringa, que o tempo todo era só ele. Ah, sei lá, mano, deu a entender que aquilo foi só uma fase dele, sabe? Uma fase que não o representa mais. E realmente achei que até o final da história ele iria deixar bem claro que ele é quem ele é e por que ele fez as coisas que fez. Não tô dizendo que ele precisava negar ou confirmar essa questão da dupla personalidade, mas que deixasse claro pros outros personagens e pro público que ele sabe quem ele é. Até porque o final do primeiro filme era isso. Claro, sendo condenado pela justiça, né? Mas ao mesmo tempo a gente observava que ele encontrava um conforto, uma razão através dos crimes que ele fez. Por achar que dessa forma a justiça estava sendo feita e que de alguma forma ele estava sendo ouvido, né? Custe o que custar. Que de alguma forma ele tá lutando contra a desigualdade. O filme de 2019 termina com ele estando em paz com tudo que fez, e eu sei que essa continuação se passa uns 2 ou 3 anos depois disso, mas essa confissão dele no final, somando com todos os depoimentos dos personagens do filme passado que retornaram aqui, parece que o diretor saiu da visão que ele tinha antes, de querer fazer todo mundo entender o Arthur e as dificuldades da classe social que ele faz parte. E passou a querer mostrar apenas o ponto de vista daqueles que não querem entender as suas motivações, por que ele fez o que fez, por que ele representa tanto pra tanta gente. Por isso que muita gente saiu do cinema revoltado, porque esse filme meio que tenta ir em direção contrária ao primeiro. E o irônico é que é o mesmo diretor, meio que voltando atrás, sabe, quase pedindo desculpa por todas as mensagens e comentários sociais super potentes que ele trouxe alguns anos atrás, sabe? Mas o que o Todd Phillips, que é o diretor e o co-roteirista, não levou em consideração foi que aquele filme arrecadou $1 bilhão. Foi um sucesso. As pessoas iam ao cinema com gosto para querer saber mais dessa nova versão do Coringa e o que ela tem a dizer para as pessoas. E ela tinha bastante coisa no fim das contas e foi maravilhoso. Há quem diga que essa continuação foi só uma retratação mesmo, um filme pensado não nas pessoas que aplaudiram o primeiro, mas aos que não gostaram. Porque a essência aqui dessa história, dessa continuação, é só o Coringa sendo relembrado da pessoa horrorosa que ele é. O que é triste, porque antes a gente viu como as coisas eram mais complexas do que isso.
como não era só preto e branco, como tinha ali uma zona cinzenta que até então tinha sido muito bem explorada. Vi uns críticos comentando coisas parecidas e depois de pensar por um tempo, realmente parece ser verdade, por isso que é justo trazer aqui. Ou seja, se esse plot da dupla personalidade tivesse dado em algo mais concreto, uma virada de chave para o personagem se impor, ou então qualquer outro caminho que trouxesse questões mais interessantes, até poderia ser uma boa ideia, uma que valia a pena assistir. Aqui é tudo meio vago, essa história não avança muito e ainda termina com ele praticamente dizendo que o Coringa nada mais foi do que um surto do passado e que hoje já não existe mais. Parece que tá voltando atrás na revolução que ele mesmo começou, então é difícil, é difícil entender. Mas olha, por incrível que pareça, essa nem foi a minha maior questão com o filme, de verdade. Tanto que isso tudo que eu falei agora eu só fui perceber depois. Meus problemas aqui são bem mais simples. Então tá na hora da gente falar do quê? Das músicas! Aê, que eu sei que todo mundo achou um saco, né? Então eu queria falar sobre isso e não só as músicas, mas como que isso afetou o resto da história. Porque é o seguinte, ao contrário do que muita gente pensou quando foi revelado que seria um musical, eu gostei da ideia. Depois do sucesso absurdo do primeiro filme, Todd Phillips tinha todo o meu respeito para experimentar com o que quisesse, por já ter se mostrado uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Ainda mais sabendo que seria uma história de amor e que ninguém mais, ninguém menos que a maravilhosa Lady Gaga iria interpretar a Arlequina. Então é óbvio que deveria ter música. Como é que você tem Lady Gaga no elenco e não bota ela pra cantar nem que seja parabéns pra você, tá ligado? E com o tempo ficou fácil entender o que ia acontecer. As músicas todas iam se passar na cabeça dos personagens, já que eles têm um histórico envolvendo saúde mental, e ia explicar o título também, Folia do, que é um delírio compartilhado, delírio a dois. Tava bem curioso para ver como isso ia funcionar, porque é uma ideia extremamente ousada, né? Não tem nada no primeiro filme que dê a entender que o público que foi assistir lá em 2019 e que iria voltar aqui em 2024 curte musicais. Então, ou ia ser uma coisa genial ou totalmente sem noção. E pelo visto acabou sendo a segunda opção. Infelizmente, eu pessoalmente adoro musicais. Não sou fã de todos, depende do tema, mas no geral acho super divertido. É a minha cara passar meses ouvindo as músicas de um filme na academia, na padaria, em todo lugar e ouvir até não aguentar mais. Então, qual que foi o problema aqui? Normalmente, o jeito mais esperto de se usar músicas em uma história é fazer com que não seja gratuito, ou seja, que de alguma forma ela consiga avançar ou a história ou o desenvolvimento dos personagens. É um ótimo jeito de você otimizar o tempo que tem e ainda mostrar para as pessoas que tem sim um motivo para as músicas estarem lá. O Rei do Show, qualquer filme das princesas da Disney, Enrolados, Mulan, A Princesa e o Sapo, até em High School Musical você encontra isso, mano. É uma fórmula de narrativa bem simples e bastante usada. Não sou contra a ideia de ser um musical, sou contra o jeito como essa ideia foi executada, porque quase todas as músicas de Coringa, Delírio a 2, não mudam em absolutamente nada na história. Quando as performances terminam, você percebe que continua tendo a mesma quantidade de informações que tinha antes de alguém começar a cantar, ou seja, são desnecessárias, são repetitivas e desnecessárias. Você sente que a história precisa parar para que o Coringa e a Arlequina comecem a cantar loucamente, e isso desgasta todo mundo, principalmente quem não gosta de musicais. Eu já vi múltiplos comentários na internet de gente dizendo que as pessoas começaram a sair da sala no meio do filme. E detalhe, vocês já viram o preço do ingresso? Tá um absurdo. E ainda assim as pessoas decidiram que ir embora é a melhor coisa a se fazer, tá ligado? A experiência podia ter sido incrível, mas acabou só reforçando para quem já não gosta de musicais a continuar não gostando. O que é uma pena, porque existem filmes tão maravilhosos desse gênero e que talvez por causa desse filme vão continuar sem receber uma chance, infelizmente.
O que não ajudou também foi que as mesmas 5 músicas ficavam se repetindo, mano. Juro pra vocês, teve uma que a gente escutou umas 4 ou 5 vezes. Sem contar que a seleção das músicas era mais pra fazer uma referência à cultura americana e tudo mais. Então quem é de fora das outras partes do mundo não vai sentir o mesmo impacto que os Estados Unidos. Não acho que são famosas o suficiente pro público de hoje pra ter valido a pena todas as vezes que escutamos, sabe? Mas assim, pra ser justo, falando de maneira metafórica, mais intelectual, colocando mais a cabeça pra funcionar, eu acho que dá pra entender o que eles estavam tentando fazer. Se parar pra pensar, todas as músicas são sobre o relacionamento deles dois, ou só sobre estar apaixonado um pelo outro. Tanto que eles só começam a cantar depois que se conhecem. Inclusive, as 2 primeiras músicas até achei ok, eu tava gostando. Mas quando no final a Arlequina começa a cantar na escadaria e o Arthur pede pra ela parar porque ele quer conversar com ela, aquilo mostra que a música é só uma manifestação do amor que eles sentem um pelo outro. Na vida real eles não estão conversando, o tempo não está passando. É puramente a manifestação do amor que ele sente por ela e que ela sente pela imagem do Coringa. Mas isso a gente vai falar mais daqui a pouco. Esse simbolismo todo é algo que talvez funcionasse mais no teatro, assistindo uma peça de teatro, do que dentro de uma narrativa de um filme, não sei. Ou talvez só depende de quem é o diretor, né? De quem faz a história funcionar aí. Mas no geral, esse foi o meu maior problema, não só pelo excesso, mas pelos problemas que trouxe. Por exemplo, mesmo todas as canções deixando super claro que eles se amam, o romance é extremamente superficial. O público só conhece o sentimento que eles estão sentindo. Mas como as músicas não fazem muito mais do que isso, a própria relação acaba não tendo um desenvolvimento, um aprofundamento, o que até chega a ser irônico pela quantidade de vezes que somos relembrados que eles estão apaixonados. Agora, uma outra questão que vale super trazer aqui é o ódio intenso que esse filme tá recebendo em todos os cantos da internet. Por um lado você pensa, dane-se, né? Já as pessoas estão falando de outra coisa. Mas por outro, vale comentar porque faz parte de uma discussão que vez ou outra tenho aqui com vocês sobre o cinema não estar mais sendo uma coisa divertida. Antes as pessoas só não gostavam e vida que segue. Hoje parece que você é obrigado a ver uns comentários podres de gente que nem deve ter visto até o final. Já rolou com o filme As Marvels, a série de Star Wars, Acolyte, ou Star Wars no geral, né? Star Wars tá muito difícil hoje em dia. E agora com Delírio A2. No geral, para resumir bem minha opinião, o hate é compreensível, mas até um certo ponto. Dá para entender as frustrações de quem achou que aqui seria um sucesso, que nem o primeiro foi, mas até hoje nunca teve um filme ou uma série que é bombardeada, que é massacrada e eu só assinei embaixo e é isso. Concordo 100%. Não. Dá sim pra você não gostar de alguma coisa e não fazer ameaças no Instagram do diretor, da atriz, como se o mundo tivesse acabado porque você não gostou do que assistiu. E o engraçado é que quando você vê, são uns caras, uns marmanjos de 40 anos dizendo que a infância deles acabou por causa disso. Meu Deus, a minha vida mudou pelo quadrinho que eu li. Chega a ser um pouco ridículo, sabe? Eu nunca vou achar normal uma coisa dessas. Existe uma diferença entre você não gostar do que assistiu e você fazer questão que todo mundo saiba que você não gostou ao ponto de afetar a experiência do outro. Saindo do cinema, você entende super porque tem gente frustrada, isso eu concordo, mas absolutamente nada que justifique alguém tirar a graça das pessoas de irem ao cinema. Inclusive, tenho pena de quem assistiu Coringa 2 e gostou. Sim, essas pessoas existem. A pessoa tem que parar de usar o celular, porque não é possível. Não sei se vocês também percebem esse tipo de coisa, se não nesse filme, em outro. Mas... e tem um detalhe. Se a gente comparar o primeiro filme com esse aqui, o diretor é o mesmo, os roteiristas, o ator voltou, o figurino, os visuais, tudo é igual. Qual que aparenta ser a única diferença aqui? Lady Gaga. Óbvio que, mesmo sendo uma cantora famosa, aqui ela é uma atriz. Uma atriz que não tem como intervir no que vai ser o filme. Ela não chegou pra Warner e falou, olha, só gravo se for um musical, viu? Isso não existe. Digo isso porque é muito fácil pessoas mal intencionadas, que já não gostam dela, usarem isso como justificativa pro filme ser ruim.
Com certeza sua carreira como atriz vai sobreviver a isso, vida que segue. Todo mundo achava que tinha sido uma escolha genial ela ter topado participar. Eu mesmo achava, até vermos o resultado final, né? Mas isso não é culpa dela. Os responsáveis por uma história pobre são os roteiristas, que nesse caso aqui também é o diretor. E nem assim justifica uma galera perder a cabeça por causa disso. Hoje em dia, cada comentário que você acha com umas rixas tão tóxicas que depois que você lê se arrepende de estar na internet, sabe? E não sei vocês, mas ler isso antes mesmo de ir ao cinema faz você já ter a certeza que vai ser um lixo. Por isso já fui me desafiando pra ver se conseguiria gostar e tudo mais, porque que chance o filme tem de me divertir, já que eu paguei por isso, né? Se eu já vou lá esperando a experiência ser ruim, sabe? Dá pra fazer um podcast tranquilamente sobre esse tema, e nem tô falando só desse filme aqui, tá? Mas o hate tá tomando uma proporção tão grande que é cada vez mais importante ter essas conversas. Beleza, já que a gente já começou a falar dos atores e tudo mais, vamos entrar oficialmente na seção dos personagens. Começando, claro, pelo protagonista, Arthur Fleck, ou Coringa, interpretado pelo maravilhoso Joaquin Phoenix. Cara, independente da história, o ator tá tão incrível aqui como estava em 2019. A diferença é que lá atrás era mais fácil dizer porque ele tinha uma história boa pra contar. Mas mesmo assim você percebe o quanto ele tá investido no papel. Seja na intensa perda de peso ou nas cenas mais introspectivas, que é mais sobre os pequenos detalhes, o olhar, a inquietação, a tristeza, ou seja, a linguagem corporal, né? Ou até mesmo a mudança de humor entre o mundo real e as sequências de música e dança. Independente do resultado aqui, Joaquin Phoenix continua sendo uma escolha sensacional e impecável para interpretar um personagem tão perigoso, com tantas camadas complexas, que é o Coringa. Tanto que em 2020 ganhou o Oscar por isso, super merecido. E olha que pra academia premiar um filme do gênero herói, um filme baseado em histórias em quadrinhos de super-heróis, é muito difícil de acontecer. E o cara não só foi indicado, como ainda levou o prêmio pra casa. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Oscar de 2025, mas já adianto que, como já ganhou uns anos atrás, dificilmente vai ser indicado de novo pelo mesmo personagem. Ainda mais quando a história aqui é tão pobre em comparação à primeira. E eu nem sabia que ele sabia dançar, cantar, não sei se ele aprendeu só pras gravações, mas foi bem legal de ver. O cara é muito talentoso, tanto dentro como fora da DC, isso com certeza. Realmente todas as questões que eu tenho aqui são em relação à direção que levaram o personagem do que a performance em si. Tantas vezes que poderia ter sido uma coisa mais empoderada, com mais autoridade, fazer questão que o personagem tenha o rumo da própria história, né? Que ele esteja no controle, e eu acho que isso teria sido tão mais interessante, mas ao invés disso acabou sendo uma narrativa mais autodepreciativa. O Arthur sofre demais aqui, e nem sempre você sabe dizer se é a troco de alguma coisa ou não, se tem um motivo pra isso, alguma mensagem, algum comentário, ou se é só pra ele sofrer mesmo porque convém. Tipo quando dão a entender que ele foi abusado sexualmente pelos guardas, uma coisa simplesmente sem desenrolar, que só aconteceu porque aconteceu. E é isso, né? Aqui a gente percebe também um lado mais inocente dele, que só mostra o quanto gostaria de ter mais um sentimento de felicidade na sua vida, o que é triste, né? Mas muitas vezes transparecendo uma inocência mesmo do personagem, principalmente envolvendo a Arlequina, já que ela é super manipuladora. Tipo quando ela falou que ela tava grávida, né? Inclusive eu acho que ninguém acreditou nisso. Quando ela falou na hora eu pensei, impossível isso ser verdade, eu duvido. Mas assim, uma vez eu vi um comentário dizendo que o Arthur tem traços infantis na sua personalidade, digamos assim, justamente porque ele não teve a oportunidade de amadurecer. Seja pelo seu passado traumático ou simplesmente porque não teve experiências suficientes na vida adulta. E isso faz sentido e até explica os comportamentos dele ao longo da história. Acho que podemos concordar que ele merecia mais, né? Seguindo agora com Lady Gaga, que interpreta Lee, também conhecida como Arlequina, uma personagem extremamente popular dos quadrinhos, que já teve diversas versões adaptadas em jogos, animações, filmes, e ainda assim você viu uma certa animação, um certo hype para ver o que a versão dela tem a oferecer. Até porque, né, o figurino é maravilhoso, sua caracterização, a maquiagem, tudo dá a entender que vai ser alguém interessante de se assistir. Então imagine a minha decepção descobrindo que no fim das contas não passa de uma personagem extremamente superficial.
Essa coisa dela ter interesse na figura do Coringa e o que ele representa, e não na figura do Arthur, em quem ele é por trás dos atos de violência, o fato desse ser o único plot dessa personagem é ridículo. Tem tanta coisa que a personagem fala que poderia tranquilamente ser explorado, nem precisava inventar muita coisa, nem precisava acrescentar muito ao filme. O que eles disseram sobre ela já é interessante o suficiente, mas nada é desenvolvido. O fato da gente nunca explorar nada disso é um desperdício absurdo. Simplesmente, pelo que eu entendi, né, ela é uma mulher aparentemente rica, de família rica, que mora do lado rico de Gotham. O pai é médico e ela decide sozinha se internar em Arkham só para poder conhecer o Arthur. A gente até descobre que ela já estudou psicologia, mas nada disso é explorado, como eu falei. Você nunca adivinharia que ela é formada em psicologia se não fosse por uma frase solta. E não só o desenvolvimento deixa a desejar, mas a pessoa ainda sai do cinema com várias dúvidas. Como que ela consegue acesso tão fácil dentro de Arkham? Passando pelos guardas, entrando na cela solitária do Arthur. Por que ela quebrou o vidro daquela loja e roubou uma televisão se ela é rica, meu Deus? A Arlequina sempre foi uma figura que gerou discussões sobre relacionamentos tóxicos, abusos, como que é sobreviver a isso. Inclusive isso é uma coisa que a série animada da Arlequina fez muito bem, ainda faz, a série ainda tá rolando, é uma série maravilhosa, recomendo. E eu tava super aberto a ver como que o Todd Phillips iria adaptar essas coisas, né, esses aspectos da personagem. Será que dessa vez o Coringa seria a vítima e ela seria a abusadora? Nem isso foi bem construído, sabe? Que desperdício de Lady Gaga. Tem boatos de que muito mais dela foi gravado, mas infelizmente por algum motivo nunca chegou à versão final do filme. E assistindo você realmente sente que falta mais, o que é uma pena. Eu gostei da sua performance aqui, apesar de não ter, né, muito o que ver, infelizmente. Certo, seguindo agora para a temporada de premiações. Como falei agora há pouco, dificilmente os atores consigam algum destaque pelo fato do Joaquin já ter sido premiado pelo mesmo personagem. Mas sendo bem sincero, ainda acho que tem chance de vermos Delírio A2 no Oscar. Já aconteceu antes de filmes mal recebidos serem indicados. Quem lembra que em 2017, Esquadrão Suicida não só foi indicado por cabelo e maquiagem, como ganhou, que inclusive foi outro filme da DC com Coringa e Arlequina, olha só. E quando a gente leva em consideração que, tirando o roteiro, a veia artística se mantém aqui, com uma fotografia belíssima, sequências bem coloridas, bem filmadas, figurinos bem interessantes, você consegue imaginar esse filme em categorias como, por exemplo, fotografia, cabelo e maquiagem também, né? Por que não? Essas indicações menores e mais técnicas, não ficaria surpreso, até porque são pontos excelentes, independente do que a gente tenha achado da história. Então, o jeito é esperar pra ver, né? Tá, mas e o final do filme, hein? Isso nos diz alguma coisa do futuro? Irão ter mais filmes do Coringa? Olha, levando em consideração que ele morre esfaqueado no final, numa sequência bem depressiva e triste, é bem difícil, né? A Lee abandonou ele quando ele falou que o Coringa não existe, não tem uma alma que se importe com ele, e ainda por cima perdeu o caso no tribunal, juro pra vocês. Desde que fiquei sabendo que o final seria bem impactante, que isso é uma coisa que eu já tava escutando há um tempo, meses antes de entrar em cartaz, já fiquei pensando, será que ele vai morrer, hein? Será que ela vai matar ele, meu Deus? E ainda bem que eu já tava nessa linha de raciocínio, nessa mentalidade, porque pelo menos deu pra me preparar, né? Deu pra processar mais fácil quando a cena aconteceu. Imagina quem gosta do personagem e não tinha a mínima ideia. Deve ter ficado 1000 vezes mais frustrado do que eu fiquei, né? Então, ao que tudo indica, esse é o fim do Coringa, do Joaquin Phoenix. E é sobre isso, ainda mais com o James Gunn estando a todo vapor com seus planos para uma nova DC. Nos próximos anos teremos Superman, Supergirl, tem uma série animada vindo aí, então uma nova era tá chegando e eu rezo a Deus para que ela seja boa, de verdade. Mas em relação ao orçamento e bilheteria, de acordo com os sites Wikipedia e Box Office Mojo, essa continuação custou mais de 200 milhões de dólares para ser feita, também conhecido como Os Olhos da Cara, até para os padrões de Hollywood. E até o momento, estando aí umas 3 semanas em cartaz, até agora arrecadou mundialmente mais de 167 milhões de dólares. Meus amigos,
isso é um desastre. É tipo muito, muito ruim. Não só pelo investimento, mas pelas expectativas, né? O primeiro custou uns 70 milhões e arrecadou mais de $1 bilhão, sem contar nos prêmios que ganhou, né? Ah, Lucas, mas não é só esperar chegar até 200 milhões, que é o valor que custou? Na verdade não, né? Todos os filmes eles devolvem, digamos assim, para as salas de cinema, para os donos das salas de cinema, mais ou menos metade do que arrecada de bilheteria. Ou seja, acompanha comigo. Se metade é devolvido e o filme precisa ter pelo menos 200 milhões para poder se pagar, então a bilheteria teria que estar por volta dos 400 milhões de dólares por aí. E eu ainda fiquei sabendo que na verdade tem que passar de uns 450 milhões para poder só então começar a ter um lucro. E ainda estamos, depois de 3 semanas, na faixa dos 167. Realmente é um desastre. É um fracasso, infelizmente. Todo mundo queria ter gostado, né? Mas como não foi o caso, o reflexo disso tá aí nesses números. Soube também que a Warner já quer apressar logo o filme para os sites de compra ou aluguel até o fim desse mês, por já reconhecerem que não tem muito mais o que arrecadar nas salas de cinema. Ou seja, muito em breve vai estar no catálogo do Max, né, o antigo HBO Max no caso, daqui a um mês, talvez até menos. Quem ainda não viu pode conferir lá sem nenhum custo adicional na plataforma. Pessoal, no geral, Coringa, Delírio A2, assim como muitos filmes nos últimos anos, não merece o ódio intenso e desnecessário, mas é de fato um filme, na minha opinião, que deixa a desejar. Por não se manter como uma continuação, e sim uma extensão, um epílogo do primeiro filme, por não desenvolver os personagens, principalmente a Arlequina, que merecia bem mais do que ganhou, e talvez o mais gritante, pelo diretor não respeitar o próprio legado do primeiro filme, e ao invés disso, trazer a queda do Arthur, né, que terminou perdendo a vida sem ter tido a oportunidade de explorar a própria identidade e tentar trazer questionamentos interessantes. No primeiro filme, a história servia como um aviso para todo mundo ver o que a falta de humanidade pode fazer com uma pessoa com doenças mentais. Um alerta para que a história não se repita no mundo real. Mas aqui, não parece que o filme tem muito mais o que dizer. Não parece que ele tem nada mais, né, pra dizer. Pelo menos vendo a primeira vez, né. Talvez seja o tipo de história que vendo mais de uma vez as coisas façam mais sentido. Eu vou chegar a fazer isso algum dia na minha vida? Provavelmente não. Eu vi uns comentários dizendo que, e eu até concordo, até um certo ponto, que Todd Phillips fez o filme que ele gostaria de ver, ao invés de fazer o filme que o público gostaria de assistir. As pessoas que compram o ingresso também precisam gostar. Foi um filme caríssimo para ser feito, como a gente conversou agora. Quando esse é o caso, se a história não tentar agradar o maior número de pessoas possíveis, o estúdio sofre uma perda enorme, uma perda financeira enorme, porque não arrecadou bastante de bilheteria. É uma pena que as coisas terminaram assim, porque a gente sabe que até um dia desses o Coringa tava no auge, né? Mas fazer o quê? Nem tudo tem um final feliz, e o Arthur menos ainda, né? Queria ter notícias melhores para dar para vocês, mas cá entre nós, tudo isso que nós conversamos hoje não era nada que vocês já não soubessem, né? Mas eu queria saber de vocês também, já assistiram? Acharam tão ruim assim? Acham que ser um musical foi o que matou esse filme logo de cara? Ele estava fadado a ser ruim por causa dessa decisão? Ou poderia ter existido uma versão da história em que música seria uma ideia genial? Eu realmente acho que poderia ter sido interessante, mas eu quero saber de vocês. Comentem suas impressões lá no post do Instagram, @sessãoas6. Também estamos no TikTok, @podsessãoas6. E todos os episódios também estão disponíveis no YouTube, Podcast Sessão às 6 é o nome. Podem ficar à vontade nos comentários, adoro trocar uma ideia com vocês. Se puderem também curtir e compartilhar esse episódio, seria maravilhoso. Ajuda demais a esse conteúdo alcançar mais pessoas. E assim vamos ficando por aqui. Se você escutou até o final, poxa, muito obrigado. Espero me encontrar com vocês daqui a 15 dias para falar sobre a nova temporada de uma série da Netflix, tá bom? Um beijo enorme e até mais.